Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, onde você pode acompanhar as reprises do Conexão Potiguar. Hoje nós temos o prazer de receber o prefeito Wilton Cunha, do município de Currais Novos. No segundo bloco vamos conversar com a diretora da ONG Terra Mar, Vera Santana. Prefeito Wilton, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, Pinto Júnior. Bom dia, a todos os telespectadores, especialmente aqueles lá de Currais Novos, né, ou residentes aqui em Natal que estejam nos assistindo. E tem uma colônia importante, né, de Currais Novos aqui, né? É verdade, o Seridó inteiro ele migra porque as oportunidades às vezes da região não são muitas, as pessoas querem melhorias, às vezes vêm aqui para Natal para fazer uma faculdade, apesar de que lá em Currais Novos nós já temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas sempre a região aqui de Natal é a região que oferece mais oportunidades e tem muito currais novenses e seridóenses por aqui. E as pessoas do Seridó, elas são orgulhosas de serem seridóenses. Que a jornalista Beatriz Cabral, que até recentemente produzia aqui o programa Conexão Potiguar, ela falava, é de Currais. É verdade. Então o currais novense, o seridóense tem orgulho da sua terra, que tem toda uma história, né? E a gente, assim, admira muito e procura manter viva a cultura seridóense e do sertão. O nome Currais Novos vem de uma forma de fazer os currais mais avançada do que a forma artesanal que antes existia, né? É verdade. Então, esse nome vem da principal atividade econômica quando houve a colonização há mais de 200 anos atrás. Vieram pessoas lá de Pernambuco, né, o Cipriano Lopes Galvão, e começou assim a fundação da cidade. E a atividade econômica naquela época era a pecuária, a criação de gado. Então isso é muito importante. O ciclo do gado lá no Seridó e Currais Novos se destacando, que ainda é destaque hoje na pecuária aqui do Rio Grande do Norte. Infelizmente nós estamos lá enfrentando já o terceiro ano de seca, apesar de que esse ano é uma seca verde, uma chamada seca verde. Seca verde, né? Mas é um período muito bom para pastagem, para babus, né? Para os animais, né? Que estão realmente melhorando, assim, de peso, de qualidade, porque tem chovido o suficiente para a pastagem, porém não para repor a água no reservatório, sobretudo nos grandes reservatórios, né, que abastecem a cidade. Esse é o principal problema lá do sertão. Não só Currais Novos, mas Acari, por exemplo, o sistema adutor que abastece Currais Novos é o mesmo que abastece a cidade vizinha de Acari. Então, sofrendo juntas, né? São Vicente tem problema, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Equador. Então, são Serra Negra do Norte também. Serra Negra do Norte, apesar de que lá choveu bem, né? Vieram águas lá da Paraíba que conseguiu aumentar bastante a capacidade dos reservatórios. Quais são as iniciativas da prefeitura? Imagino que a demanda em cima do município aumenta nessa época de falta d'água. Como é que a prefeitura responde a essa demanda? Olha, Pinto, demandas realmente de toda a ordem, sobretudo nessa parte de recursos hídricos. Para você ter uma ideia, a operação Carro-Pipa, que é uma operação do governo federal, administrada pelo Exército Brasileiro, pelo batalhão, e abastece toda a zona rural dos municípios lá do semiárido, do Seridó, e Currais Novos. Esse abastecimento era feito a partir da captação d'água no Açude Dourado, que é o principal reservatório de Currais Novos. Esse reservatório secou o ano passado, há um ano, mais ou menos, abril para maio. Então passou a ser feita a captação no Açude Boqueirão, em Parelhas, distante 80 quilômetros de Currais Novos. Ficou no nível já crítico o Boqueirão de Parelhas e o Exército determinou que a gente fizesse essa captação aqui na região de Natal, em Macaíba. Então, em Macaíba, o município de Currais Novos, que só assumia responsabilidades lá de administrar os abastecimentos, de acompanhar a fiscalização do Exército, né? Passou a comprar essa água aqui em Natal e o município está gastando hoje cerca de 16 a 17 mil reais por mês na compra da água para encher os carros-pipa e levar para Currais Novos. É água para consumo humano. Para consumo humano da zona rural de Currais Novos. Hoje, quantos por cento da população vive na zona rural? Hoje já existe, sobretudo o Seridó. O Seridó inteiro tem promovido um êxodo muito grande
a zona rural, os habitantes da zona rural partindo para as cidades. Por isso essa migração, muitos currais-novenses, inclusive nas regiões maiores, antigamente ia para o sul, para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né, Goiânia. E hoje as regiões metropolitanas do Nordeste, aqui, sobretudo Natal, muita gente vem para cá. Então tem cerca de 11% da população de Currais Novos que mora na zona rural. 89% está na cidade. Cidade com 45 mil habitantes, cerca de 5 a 6 mil na zona rural, 38 mil, 39 mil na zona urbana. A economia lá, o senhor já disse que a pecuária tem um papel importante, não somente na cultura, né, mas na economia. Mas quais são os outros elementos, além da pecuária e da agricultura familiar? Olha, Currais Novos, ele é uma cidade polo do Seridó Oriental, como nós chamamos. O Seridó é um só. São cerca de 25 municípios, mas tem a região polarizada por Caicó, né, que tem mais aproximação com Caicó, e outra polarizada por Currais Novos, que por sinal é mais densamente povoada. Nós temos Currais Novos, a cidade de 45 mil habitantes, mas gravita assim em torno de Currais Novos, por exemplo, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Lagoa Nova, que é uma cidade hoje grande, Cerro Corá, Bodó, Tenente Laurentino. Então são cerca de 16, a associação do município do Seridó Oriental, onde Currais Novos é a principal cidade, Santana do Matos também faz parte. Ela é composta de 16, 17 municípios, né? E então ali se concentra também as agências bancárias importantes. Agências bancárias importantes, regional. Exatamente. Então, Currais Novos, ela tem agências bancárias importantes, tem um comércio forte, tem universidade, tem Instituto Federal, IFRN, né, clínicas, médicas e tal. Então, digamos, a prestação de serviços, o comércio é uma atividade econômica extremamente forte lá. Terceiro item aí, além da pecuária, de agricultura, pecuária, setor de serviços, tem a mineração. Currais Novos é uma referência nacional e até internacional em produção de minérios, sobretudo a xelita, mas lá também teve exploração de ouro, tem um grande projeto de ouro lá em desenvolvimento. Lá está sendo montada uma fábrica de cimento também para o setor que envolve a mineração, a extração de calcário, que é a matéria-prima do cimento, né? Mas também é um projeto lá importante, a indústria lá, a cerâmica, a indústria cerâmica também é importante. Então nós temos lá a agricultura, a pecuária, né? Temos o setor de comércio e serviços, prestação de serviços, e a mineração como principais pilares de sustentação da economia. Ao senhor, os nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos no próximo bloco falando ainda um pouco mais sobre os recursos minerais e naturais da região do Seridó, especialmente de Currais Novos. O intervalo é pequeno. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Milton Neves entra em campo para o terceiro tempo. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o prefeito de Currais Novos, Wilton Cunha. Prefeito, no bloco anterior nós falávamos dos recursos minerais. Eu acompanhei algumas discussões, debates que teve em Caicó, Currais Novos, há alguns anos atrás, sobre a mesorregião, que envolvia municípios da região do Seridó, do Rio Grande do Norte e do Seridó da Paraíba, justamente para discutir políticas que viessem a agregar valor aos produtos da região, que são os produtos, principalmente os recursos minerais. Isso avançou? Olha, tem avançado. Nós temos em Currais Novos atividade econômica de exploração, sobretudo de tungstênio.
bastante significativa. Tinha, há décadas atrás, também uma produção importante oriunda de garimpos, né? Aquelas explorações feitas de forma mais rudimentar, mais artesanal. Mas hoje existe uma restrição muito grande de meio ambiente, de controle mesmo de áreas do DNPM e até do Exército Brasileiro com relação ao uso de explosivos, por exemplo, né? Que hoje é bastante restrito o uso de explosivos, que o pequeno minerador precisaria utilizar explosivo, então ele ficou sem essa condição e a atividade econômica praticamente de garimpagem, essa artesanal, praticamente desapareceu. Mas nós temos importantes empreendimentos de mineração em Currais Novos, sobretudo mina de xelita, empreendimentos em plantação, tem um grande projeto lá de exploração de ouro, né? Que já foi inclusive uma mina antiga, explorada inclusive pelo Eike Batista, quando ele desenvolvia atividade aqui na região. Como é o nome da comunidade lá? É lá Mina São Francisco. Mina São Francisco fica a 38 quilômetros de Currais Novos em direção a Natal. E lá é sede de um grande projeto de ouro, está em fase de sondagem, de pesquisa, não está em exploração. E ferro? Lá já tem o Siderúrgica União, exploração de ferro, né? Agora em pequena quantidade, a jazida mais hoje em Cruzeta também, que é a região lá do Seridó, próximo da gente. É uma cidade que também está no entorno de Currais Novos, né? 40 quilômetros de Currais Novos. Nós temos grande exploração em Parelhas, né? Do Feldespato, do Caulim lá em Equador. Então, né, o Seridó tem a cerâmica também, que não deixa de ser uma extração mineral. Essa questão da cerâmica tem um debate, senhor, desculpa eu interromper, mas tem um debate que envolve um item relativo ao meio ambiente, que é a desertificação, em função de que é usado, né, não somente a produção de cerâmica, mas também de telhas e tijolos, é usado ainda madeira. Né? Há um projeto, um debate no sentido de que venha a ser usado gás natural. Como é que está essa... Olha, existia realmente um projeto do gasoduto, o GASENE, que seria o gasoduto Sudeste e Nordeste, para trazer gás para aquelas cerâmicas. Só que eu acho, sabe, Pinto, que a gente tem condições com a educação, com o controle, de promover, digamos, o manejo correto, o manejo controlado das espécies vegetais. Por exemplo, a cerâmica lá só pode usar algaroba, que é uma espécie importada que veio de fora e que não agride nada à vegetação nativa. Então, a vegetação nativa realmente tem que ser preservada, a catingueira, a jurema, né, o marmeleiro. E lá as cerâmicas consomem só cajueiro, porque também está fazendo... tem um programa lá de melhoria, de melhoramento genético dos cajueiros, com substituição de copas. Então, se corta aquele cajueiro, se poda aquele cajueiro e faz essa substituição, faz uma enxertia, não é? De forma que a lenha do cajueiro serve como queima lá, como combustível para a cerâmica, assim como a algaroba. Então, a algaroba é explorada lá naquelas áreas onde antigamente teve a agricultura, que hoje mais não se pratica, né? A agricultura de subsistência do agricultor familiar é feito em perímetros assim irrigados, em áreas irrigadas, em vazantes de açudes, assim, leitos de rios. Então, ficou muita área que antigamente era ocupada pelo algodão, né? E hoje... o Nordeste inteiro não planta mais algodão, a não ser irrigado, alguma coisa irrigada. Então, aquelas áreas hoje são ocupadas por algaroba e a algaroba é a principal matéria-prima. Então, eu acho que é um negócio sustentável. Né? Existe alguma discussão em relação à plantação de árvores naqueles espaços onde foram desertificados e não são ocupados pela algaroba? Existe. Nós temos a Prefeitura de Currais Novos, por exemplo, tem uma parceria importante com as mineradoras de lá. Todas as mineradoras, elas precisam do licenciamento ambiental e uma das condicionantes desse licenciamento era para ela produzir mudas de espécies nativas e outras espécies e também a distribuição dessas mudas para a população. Por sinal, eu estou vindo aqui lá do Parque das Donas aqui e fomos lá, nós fizemos um contato lá há uns dias atrás e fomos lá nos cadastrar para receber mudas para distribuir lá com a população, que esse é o período para a gente distribuir essas mudas já que está chovendo. Qual é a grande prioridade, o senhor já foi vice-prefeito no passado, atualmente o senhor é prefeito, qual a grande prioridade da sua administração? Olha, Pinto, se me perguntar, digamos, qual é o problema, quem me pergunta qual é o principal problema de Currais Novos, eu digo que é a questão do emprego, né?
do trabalho, da renda para a população. A oferta de emprego é pequena ainda, todo ano surgem e a população vai aumentando. E a gente precisaria realmente de uma dinâmica maior nessa questão de ocupação da mão de obra, aqueles jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho. Mas a gente tem feito um trabalho muito grande de capacitação de mão de obra através, por exemplo, do programa Pronatec, que é um programa do governo federal que a gente aderiu, e o ano passado nós capacitamos e qualificamos mais de 1.500 pessoas para essas pessoas estarem assim, adaptadas ao mercado de trabalho, prontas para desenvolver suas atividades no mercado de trabalho. Agora, também outro problema lá estruturante é a questão da água. A gente precisa resolver definitivamente o problema da água lá no nosso município, porque a água é vida. Sem água a gente não pode viver. Então, a água para o consumo humano, a água para o consumo, água para desenvolver as atividades, para a expansão da indústria, que às vezes precisa de água. Esse grande projeto de ouro, por exemplo, que eu te falei há pouco tempo, ele precisa de água. A mineração precisa de muita água. E a água não tem. Então, nós estamos em pleno século XXI. Muitas regiões aí no mundo afora resolveram esse problema, digamos, há 100 anos atrás, e a gente ainda lutando. Israel, por exemplo, é muito mais seco aqui do que o nosso semiárido, e, no entanto, lá é onde se pratica uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. Então, a gente precisa de água para abastecer a cidade. Porque tem sol, e o sol é fundamental para a fruticultura, por exemplo. E a água é só trazer. Exatamente, exatamente. Outro ponto importante que está chegando com força lá na nossa região é a questão das energias renováveis. Então, em Currais Novos tem áreas requeridas, assim, contratadas já para instalação de parque de energia solar, de parque de energia eólica. Então, a gente acredita no potencial da região para continuarmos o desenvolvimento. Queria agradecer ao prefeito de Currais Novos, Wilton Cunha, pela entrevista, desejar sucesso na sua administração, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, boa sorte. Muito obrigado, Pinto, pela oportunidade. Telespectadores, um bom dia. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Não sai daí, a gente volta em 1 minuto. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De segunda a sábado, política. À espera de um futuro dentro da lei. Economia. O governo federal bateu recorde de arrecadação no primeiro trimestre. Esporte. Vamos ao futebol. Opinião. Não é uma questão de treinamento, é de cultura. Você bem informado sobre os acontecimentos do dia. De segunda a sábado, 7h20 da noite, com Ricardo Boechat e Tiziana Vilas Boas, de olho na notícia. Jornal da Band. De volta ao programa Conexão Potiguar, desejando a você desde já um excelente e produtivo sábado. No programa de hoje nós temos o prazer de receber neste bloco Vera Santana, que é gestora do programa, do projeto Conexão Felipe Camarão e também da ONG Terra Mar. Vera, gostaria de conversar um pouquinho com você nesse primeiro momento sobre o projeto Conexão Felipe Camarão, que já tem 10 anos de atividade. Bom dia. Bom dia. São 10 anos de ações em Felipe Camarão, não é? Começou com o mestre Manuel Marinheiro, do Alto do Boi de Reis,
com o nome dele, né? E a partir daí nós fomos estabelecendo conexões dentro de Felipe Camarão, na cidade de Natal e outros lugares do Brasil que pensasse no fortalecimento, no entendimento da cultura brasileira, da diversidade da cultura brasileira e como isso possibilitaria uma educação de qualidade, uma educação integrada ao cotidiano da vida dessas crianças, jovens e adolescentes. Sempre pelo viés da cultura, né? Sempre pelo viés da cultura. A cultura possibilita mudança de vidas. Se tem um reconhecimento do seu lugar, da sua história, né? Pensando cultura numa visão mais abrangente, mais antropológica, a maneira de viver dessa população, se essa criança se apropria da sua cultura, ela se reconhece e passa a contar a sua história. E aí se dá o exercício tão necessário ao Brasil, a Natal, a qualquer lugar, que é a cidadania. O Conexão Felipe Camarão é ponto de cultura e a cidade de Natal vai sediar a TEIA, que é um evento que acontece pelo 5º ano, a 5ª vez, aconteceu em Fortaleza, aconteceu em outros estados do Brasil e agora acontecerá, agora no mês de maio ainda, acontecerá na cidade do Natal. Eu lhe pergunto, qual vai ser a participação do Conexão Felipe Camarão? Nós vamos participar através da Semana de Arte e Cultura, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Artes, está se integrando à TEIA e nós vamos participar também no Fórum de Gestores, fazendo uma apresentação do Orquestrim, Conexão Felipe Camarão, as crianças cresceram e estão lá tocando rabeca, preservando a sua cultura, vai mostrar um pouco dessa cultura tão forte que o Rio Grande do Norte traz. Mas também é importante dizer que nós participamos de todas as TEIs, né, que aconteceram no Brasil. Essa é a quinta. Essa é a quinta. E é fundamental, porque o programa Cultura Viva é de extrema importância para o desenvolvimento de um local. A cultura está ali. É o fomento, né? O Ministério da Cultura, ele entra e os governos locais para fomentar essa cultura e, a partir daí, como diz o ex-ministro Gilberto Gil, né? A cultura tem um poder transformador. Avançar. É verdade. E uma discussão que está havendo, esteve aí nessa cadeira que a senhora está, o Teotônio Roque, que é um dos coordenadores da TEIA, e ele falava de uma discussão de transformar o Cultura Viva não numa política de um governo A ou B, mas numa política de Estado permanente. Isso é importante, né? Para ter continuidade, né? Sim, porque isso o Brasil precisa avançar nesse sentido, né? Muda o exercício democrático de 4 anos ou 8 anos, quer dizer, de 4 anos acontecerem as eleições, mas evidentemente que a população ela se retrata e ela se coloca organizadamente, né, nos seus saberes. É preciso entender essa vocação e preservar essas vocações, né, do dia a dia do brasileiro. Então, uma política como essa de sustentação, de fortalecimento da identidade nacional, da diversidade, da história do Brasil, claro, um programa como esse, ele deve continuar, como está continuando, né? Independente do partido que assume a presidência da República. Evidentemente que a gente tem uma possibilidade enorme aí de dar continuidade e prosseguir com esse programa. E quem faz esse programa são os pontos de cultura. São fundamentais. Imagina essa rede, né, de cultura articulada no Brasil, hoje na América Latina, né, no mundo. O Brasil está exportando essa tecnologia, quer dizer, nós chamamos de tecnologia, mas são maneiras que o brasileiro aprendeu de fazer. Por exemplo, o mestre Manuel Marinheiro, em si, com seu Alto do Boi de Rei, já era um ponto de cultura. Esses meninos e meninas que hoje lidam com tecnologia, está aí fazendo também, né? Pode ser um ponto de cultura com a integração dessas ações todas ligadas ao fazer cultural, não é? Falando ainda do fazer cultural, a senhora também trabalha na Terra Mar, a ONG Terra Mar. Queria que a senhora falasse um pouquinho da missão dessa ONG. Bom, a Terra Mar, basicamente, ela foi criada para que nós dessemos no início era isso, consultorias na área de educação, cultura, comunicação, mas o que nós sentimos há 12 anos atrás? Que era preciso mostrar uma prática,
E aí nós criamos, já teve a Rede Ande também, que era a agência de notícias da infância e da adolescência, já trabalhava com crianças e adolescentes, né? Mas era preciso ter uma ação mais contundente enquanto prática, né, social. Daí nós fomos a Felipe Camarão e criamos idealizamos o projeto Conexão Felipe Camarão. E a partir daí nós temos muitas possibilidades de avanço nesse sentido, porque eu acho que o Brasil carece, não é? A cultura é forte, mas a educação está fragilizada, o sistema educacional está muito fragilizado. Né? E nós precisamos integrar essas culturas ao dia a dia da vida, da vida dessas crianças. Cada escola devia ser um palco, né? Cada escola devia ser um palco, cada escola deveria ser um ponto de cultura. E às vezes não é, desestimula a cultura, né? Muitas vezes. Como é que a senhora enxerga isso? A senhora acha que chegará o momento de se perceber isso também como uma política de Estado, esse encontro das manifestações culturais com a escola formal? Acho que sim, e já tem ações nesse sentido. Por exemplo, o programa Mais Cultura, o programa Mais Educação, ele vai por aí, nesse entendimento e nessa integração do dia a dia desse professor que não foi formado pela própria história do Brasil, né? Há um entendimento mais largo dessas ações, que essas ações fossem integradas, que na verdade a educação não é só a escola, a educação é a cidade, é o movimento do ser humano nesse espaço, dessa criança, né, desse jovem no espaço, e também dos adultos, porque a educação é amplo, né? Então, como integrar isso? Existem já programas dentro das políticas governamentais no Brasil, junto o ponto de cultura, na verdade, é um pouco disso, não é isso. O Mais Cultura, o Mais Educação vai caminhando por aí, mas nós precisamos avançar numa política e no exercício de educação integral para o Brasil, isso sem dúvida, que é a junção desse dia a dia. Estamos atrasados nessa Estamos caminhada. Um pouco, mas eu sou muito otimista, nós somos otimistas. A nossa prática já mostra que é possível, né? Perfeito. Essa integração. Então, eu acho que nós vamos caminhar nesse sentido. É só uma questão de tempo, não é? Eu acho que é uma questão de tempo, desejo, vontade política dos governantes também, vontade política desses movimentos sociais que já estão articulados de interagir com o sistema governamental, porque não dá para fazer um projeto como Conexão isolado da cidade, das políticas. Vera tem que integrar. Em televisão é assim, quando a conversa fica boa, a gente tem que encerrar. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, ao mesmo tempo que agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado ao Conexão Potiguar e vamos conectando para melhorar vidas, né? Vamos lá, Conexão Potiguar, Conexão Felipe Camarão, Conexão Cidade, Cidadania. Grande abraço e até mais.